Querido estudante, estamos na aula de filosofia. Nesta aula, vamos conversar um pouco sobre intolerância religiosa. Você lembra a diferença entre tolerar e intolerância? Tolerar é aceitar, intolerante é não aceitar. Existem várias aplicações para a palavra intolerante. Uma pessoa diabética é intolerante ao açúcar, ou seja, se comer açúcar ela pode passar mal. Esse tipo de intolerância só um médico pode ajudar. Existe a intolerância ao outro. Intolerância é não aceitar a presença de uma pessoa por ela ser mulher, ou negro, ou pobre, ou criança, ou idoso, ou índio, ou então, uma pessoa que tem uma religião diferente da sua. Algumas intolerâncias são consideradas crime de ódio, porque, diferente da intolerância ao açúcar, que precisa de médico, a intolerância ao outro desaparece quando a pessoa muda a forma de pensar. Nas últimas décadas passamos por muitas guerras. Essas guerras mataram e expulsaram de suas casas milhões de pessoas. Muitas dessas guerras foram motivadas pela intolerância ao outro. A intolerância deve ser combatida. É um paradoxo que devemos ser intolerantes com quem é intolerante. Mas só assim, quando não permitirmos que as pequenas diferenças nos separem. E que o destino de um é o destino de todos, é que caminharemos para uma sociedade próspera e em paz. Religiões. A principal característica do ser humano é sua capacidade de ser curioso. Quando temos uma dúvida na cabeça, ela fica incomodando até conseguirmos responder. E se não conseguirmos responder, podemos nos sentir mal. É para isso que existe a filosofia. A filosofia ajuda a responder algumas perguntas que ficam nos incomodando. Porém, determinadas perguntas nem mesmo a filosofia pode responder. As perguntas: por que eu existo? O que é alma? O que é o espírito? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que existe o mundo desse jeito e não de outro? Como tudo isso foi criado? Por que eu tenho essa família e não outra? Essas perguntas e outras mais causam angústia nas pessoas, porque ultrapassa a nossa capacidade humana de entender. Algumas pessoas vivem muito bem com essas dúvidas. Já, para outras pessoas, não saber responder pode fazer elas entrarem em desespero e começar a fazer um monte de coisas erradas. Por não ver valor nas coisas. Uma forma muito boa de encontrar essas respostas e assim dar sentido para a vida é procurar uma religião. Algumas religiões desapareceram, como a da Grécia Antiga. Outras estão muito vivas. O candomblé, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, o xamanismo. Existem muitas religiões, mas o objetivo de todas é exatamente o mesmo: oferecer conforto aos seres humanos, respondendo às perguntas que nos deixam incomodados. Para responder à curiosidade humana, algumas religiões produziram textos, chamados de livros sagrados. Outras religiões contam a história de deuses e dos homens desde a criação do mundo, através de canções ou poemas. Em quase todas as religiões, também está escrito os preceitos morais, ou seja, o que é o bem ou o mal, como funciona a ordem do mundo e o destino dos homens. Na história da humanidade, a religião foi por um tempo a própria base da sociedade. Era a religião que produzia as leis. Hoje, em muitos países, a religião é uma escolha particular de cada um. Alguns acreditam, outros não. Alguns praticam um pouco, outros muito ou nem um pouco. E isso não incomoda ninguém. Chamamos de laicidade a separação do poder político e da religião. O Brasil é, do ponto de vista jurídico, um país laico. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Em respeito ao que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Riscos ligados à religião. A religião cria um elo de união entre os homens e dá sentido à nossa existência. Mas pode também ocasionar desvios nefastos para a vida em comum. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. Acontece quando um grupo de pessoas, para se proteger da sociedade, utiliza a religião como refúgio, compartilhando os mesmos valores. As pessoas se agrupam, seja ela judeu, muçulmano ou cristãos, e vivem isolados da sociedade. Quando acontece isso, recebe o nome de comunitarismo. Esse comportamento pode conduzir ao fanatismo e à intolerância.
Interfere na liberdade individual, pois coloca ser adepto de uma religião mais importante do que o indivíduo. Em casos extremos, o comunitarismo também pode alimentar a violência terrorista, como os jovens islamistas que são encorajados a praticar a Guerra Santa, fazendo deles candidatos a atentados suicidas. No Brasil, a intolerância religiosa está muito relacionada ao racismo, pois é praticada, em sua maioria, contra os adeptos das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Essas atitudes carregam a vontade de anular a religião dos povos que vieram da África. O assunto é muito extenso e importante. E você, já ouviu falar em casos de preconceito e discriminação de pessoas por conta de sua religião? Agora leia a reportagem que está na apostila, referente à aula 15 e responda às perguntas. Por essa semana é só isso. E saiba que, assim como aprendemos a não gostar de quem é diferente de nós, podemos aprender a gostar também. Um grande abraço virtual e até a próxima!